ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Boa noite, você que nos ouve pela Rádio Universitária. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei com você nos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 16 de agosto de 2016 e vamos aos destaques desta noite. O Ministério do Planejamento define regras para a aferição de veracidade de candidatos que se declararem negros ou pardos. Na entrevista especial de hoje, nós vamos conversar com Maria Sueli Rodrigues sobre melhorias no curso de Direito da UFP e o ensino jurídico no Brasil. No quadro Questão Legal, nós vamos perguntar quais são os requisitos para se decretar uma prisão preventiva. Tem ainda a coluna de Direitos Humanos com Andréia Marreiro Barbosa. Tem o Agenda Sintonia e a Dica Sinjur. Fica com a gente. Sintonia Jurídica. No último dia 2 de agosto, o Ministério do Planejamento publicou novas regras para verificar a veracidade das autodeclarações de candidatos a concursos públicos que pretendem disputar a cota de 20% reservadas a pessoas negras. A instrução normativa do Ministério do Planejamento determina que os editais devem prever e detalhar essa verificação, contando com uma comissão distribuída por gênero, cor, naturalidade entre seus membros. As formas e critérios de verificação devem ter por referência apenas as características físicas do candidato e não a sua ascendência. A verificação da autodeclaração deve acontecer antes da homologação do resultado final do concurso público. Se for considerada falsa essa autodeclaração de negro, o candidato é eliminado, sem outras sanções. A decisão ainda cabe recurso por parte do candidato. E o diretor executivo da organização não governamental Educafro, Frei Davi Santos, disse que o candidato que prestar declaração falsa ainda merecia ser processado imediatamente por falsidade ideológica, para que essa instrução normativa, que foi publicada pelo Ministério do Planejamento, seja realmente levada a sério. Bem, os concursos públicos que estão em andamento hoje e que não tiverem a previsão dessa verificação da autodeclaração para disputar a cota de negros vão ter que retificar os editais para atender a essas novas regras. Se você quiser enviar sugestões de pauta, pode nos mandar um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Agora é hora da nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Maria Sueli Rodrigues sobre os anseios de melhoria para o curso de Direito aqui da UFP e o ensino jurídico no Brasil. Professora Sueli, seja muito bem-vinda ao Sintonia Jurídica. Obrigada. Professora, a gente sabe que o curso de Direito da UFP tem mais de 80 anos de história, mas em 2015 recebeu pela primeira vez uma comissão de avaliação do MEC. Como foi essa experiência? O que a senhora tem a nos dizer sobre essa função de avaliação que o MEC exerce sobre as universidades públicas também, né? Na verdade, o processo de avaliação das universidades foi muito demandado pelos novos cursos que iam surgindo. Então, no primeiro momento, os cursos antigos, consolidados, não eram avaliados e nem as universidades públicas. Depois, as universidades estaduais, começaram a aparecer as universidades estaduais, elas entraram também na mira da avaliação, né? E depois, mais amplamente, todas as universidades, inclusive as universidades federais. Eu acho, se a gente considera que o processo de avaliação é algo importante para o processo de gestão das universidades, cursos superiores,
eu entendo que todos devem mesmo ser avaliados, né? Sim. O que essa comissão propriamente vem buscar quando ela manda os avaliadores em loco, né, que eles vêm presencialmente, o que eles vêm buscar de fato, que tipo de informação que eles procuram? Uma coisa assim que eu acho que é importante a gente informar, até mesmo porque fica parecendo que foi o MEC que fez a avaliação, Sim. é dizer que os cursos são avaliados por seus pares. Não é técnico do MEC que vem, né? São consultores ad hoc que fazem parte de um cadastro do MEC, que em algum momento eles abrem para incluir novos consultores, ou seja, são técnicos, professores como nós, com doutorado, que são de todos os estados, de todas as universidades, formam esse cadastro de consultores ad hoc, e no processo de seleção eles adotam lá algum critério para definir quem serão os avaliadores de determinada instituição. Ou seja, a gente chama avaliação do MEC, mas não é uma avaliação feita por técnicos do MEC. Né? São docentes, são professores, doutores. Que são chamados para irem. Que compõem esse conjunto de consultores ad hoc e são eles que fazem a avaliação. Então, o processo de avaliação, na verdade, é um processo para animar, inclusive, a autoavaliação. Porque o processo no processo é produzido diálogo com docentes, com discentes, com quem está na gestão, mais especificamente a coordenação do curso, verificando os documentos do curso, verificando os arquivos do curso, verificando o projeto pedagógico. Na verdade, é uma consultoria. Né? É uma consultoria. Então, as instituições privadas pagam pessoas antes desse processo de avaliação, que na verdade é para preparar para viver uma consultoria. Né? Eu acho que a gente toma isso como uma avaliação no sentido de fiscalizar, porque o resultado disso é uma nota. Sim, os critérios que eles utilizam são tanto com relação à estrutura quanto em relação ao corpo docente? Na verdade, o grande objeto de avaliação é o projeto pedagógico, né? Que retiraram que é um documento aprovado dentro do curso. Aprovado dentro do curso, aprovado nas instâncias da própria universidade. Tá. Agora aí, assim, eles não vão ver só o projeto político-pedagógico, digamos assim, o projeto, né, o documento. Eles vão verificar o projeto político-pedagógico como documento e verificar como é que ele é implementado. Então, esses diálogos todos que aconteceram e que acontecem no processo de avaliação é uma forma de verificar como é a implementação do projeto político-pedagógico. E o diálogo, ele é quase todo, a gente passou por essa experiência, que eu acho que foi uma experiência, embora que alguns docentes tenham não ficado muito satisfeitos, porque resultou que a nota foi rebaixada, né? Porque o curso de Direito aqui sempre foi avaliado com nota 5, né? Que é máxima, né? Que é a máxima. E nós fomos avaliados com nota 4. Então, assim, claro que não dá para dizer que a gente ficou feliz. Ai, que bom que a gente foi rebaixado, né? Claro. Então, há frustração nisso. Mas eu considero que aquilo, a gente nunca tinha sido rebaixado, porque a gente nunca tinha sido avaliado em loco. E o que a senhora considera que foi... que informação foi essa que eles tiveram por terem vindo pessoalmente? Então, olha, porque veja só, o processo de avaliação, primeiro, é verificar o que é que o projeto pedagógico pretende formar. Nós temos esse problema no nosso projeto pedagógico. O nosso projeto pedagógico não tem foco. A gente não diz, o nosso egresso, ele é um generalista. E eu acho que deve ser assim, mas mesmo como generalista, é preciso que a gente diga que tipo de profissional de direito a gente está formando. A gente está formando um generalista para apoiar o processo de desenvolvimento, a gente está formando um generalista que seja com foco nos direitos humanos, a gente está apoiando um generalista com foco nos fundamentos do direito. Isso nós não temos nem escrito e nem na prática. Certo. Na prática, professora, a implementação, de alguma forma, ela tem sido feita, né? Uma universidade
com um curso muito tradicional, acaba emplacando, colocando no mercado profissionais que se destacam, né, nas funções tanto jurisdicionais como na advocacia, e docentes também, que voltam aqui à casa para serem nossos colegas, mas de fato, que perfil a senhora considera que tem esse curso de hoje? Né? Nosso curso tem o seu mérito, né? A gente forma os nossos egressos, tem bons resultados, seja na OAB, a gente vive aí com bom perfil, com bom desempenho em aprovação na OAB, nos concursos, nas carreiras jurídicas, nos próprios concursos da universidade. Então, esse resultado poderia ser assim. Puxa, então o que querem mais? A gente está bem, estamos bem sim. Agora veja só, o que é a universidade, o que é a escola numa sociedade, enfim, numa racionalidade capitalista, funcionalista, né? A expectativa é o quê? É que cada instituição tenha a sua função. Diga o que é que você quer, diga o que é que você veio. E naquela função, que você não prepare todo mundo, é claro, você prepara para, digamos, para as mesmas coisas que a gente está preparando. Mas a gente precisa ter algo que nos singulariza, que diga, não, nós estamos preparando esse generalista, mas esse generalista nosso, ele é expert em tal aspecto. Mesmo antes dele ir para uma pós-graduação. A gente não pode dizer que há colegas nossos que entendem que a gente tem que continuar como está e só na pós-graduação ele vai definir esse perfil. Nós estamos conversando aqui com a professora Maria Sueli Rodrigues de Souza, que é professora do curso de Direito da UFP e exerceu a chefia de departamento entre 2014 e 2016. O tema da nossa conversa é as perspectivas de melhoria do curso de Direito da UFP, que é o mais antigo do nosso estado, e como é que ela enfrentou, na sua gestão, o processo de avaliação que o MEC, que o Ministério da Educação, veio fazer em loco. Professora Maria Sueli, a gente sabe que um curso de graduação, um curso universitário especialmente, ele é feito tanto pelos seus docentes quanto pelos discentes. E quanto aos discentes, na sua gestão, o nosso curso passou a receber um número de alunos com um processo de seleção diferenciado por conta das cotas. Que tipo de mudança a senhora consegue já perceber ou o que a senhora espera que isso pode contribuir para o nosso curso de Direito? Então, isso não é específico do curso de Direito, mas da universidade, né? E eu arrisco até dizer que da maioria das universidades, né, as universidades, o processo de cotas, digamos assim, que gerou um consenso, mesmo que parcial e mesmo que precário, com a decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade das cotas. Então, pelo menos nessa perspectiva do judiciário, há uma legitimidade nas cotas, considerando que as universidades públicas não têm a diversidade que compõe a sociedade brasileira. A política de cotas ela começou a ser implementada pelas universidades no campo da sua autonomia universitária, né? Aí, depois da decisão do STF, o governo brasileiro mandou o projeto de lei e aprovou a lei de cotas, que eu considero, inclusive, foi retrocesso, né? Porque a política de cotas implementadas por iniciativa das próprias universidades, ela era cota racial. Pela primeira vez na história, o Estado brasileiro tematizava o racismo, que foi negado historicamente e continua sendo negado com o mito da democracia racial lá desde Gilberto Freire, né? E que não fez nenhuma pesquisa para chegar a essa conclusão, via só pelos cruzamentos, pelo fato da gente ser bastante misturado e dizer, não, aqui tem democracia racial. Então a gente teria pela primeira vez o Estado brasileiro dizendo, sim, nós temos racismo. E é preciso enfrentar isso institucionalmente. Aí a lei de cotas acabou com isso, porque a lei de cotas limitou, dizendo que o negro que vai ter acesso, o direito de ter acesso às cotas, ele precisa ter estudado na escola pública. Então, a lei misturou novamente a questão racial com a questão social. E misturando isso, é como se dissesse, não temos problema de racismo, nós temos problema só de pobreza. Tá? Então, a gente já tem esse problema no acesso. O outro problema é que as universidades não mudaram nada na sua política de gestão.
É como se a pessoa que entra pelas cotas, olha, tu entra e tu te vira para sobreviver aqui dentro. Então, eu diria que a pessoa entra e ela, para sobreviver na universidade, ela precisa embranquecer, ela precisa deixar de ser negra, ela precisa se incorporar a uma política que não considera a diferença étnico-racial. Então, é uma forma de mudar sem mudar. Sim. Como costuma ser na política brasileira. Quer dizer, os efeitos que a senhora vê, então, para o nosso curso não são substanciais? De jeito nenhum, porque nós temos um efeito quantitativo e nós corremos o risco de ter muito abandono do curso, né? Alunos que chegaram pelas cotas e que trabalham, inclusive para se manter na universidade, e que estão ouvindo em sala de aula: se você não largar o seu trabalho, você não vai dar conta de fazer esse curso. Então, como é que esse aluno vai fazer esse curso? Quer dizer, a política de permanência na universidade é muito precária. E eu ainda diria mais: a política de permanência não é política de permanência, é política de precarização de trabalho e é política de escravização. Professora, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui participar do Sintonia Jurídica, trazer a sua visão, a sua experiência à frente do Departamento de Ciências Jurídicas aqui da Universidade Federal do Piauí. Eu que agradeço, mas eu queria só dizer, eu sei que tem os limites de orçamento, mas tem coisa que você pode fazer. Poderia haver uma política, por exemplo, para enfrentar o racismo nos corredores, nas salas de aula. É correto. Poderia ter uma ouvidoria, né? O aluno que sofre racismo, ele vai ouvir dos outros dizendo que não tem racismo, que ali não foi racismo. Então, você poderia ter uma política, pelo menos para falar sobre a diversidade dentro da universidade. E agradeço e me coloco à disposição para, em outro momento que vocês acharem pertinente, me convidarem. A gente pode conversar ainda muito mais sobre isso. Obrigado, professora, e até a próxima. Até. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa entrevista. E agora vamos para o nosso quadro Questão Legal. Questão Legal. A pergunta do Questão Legal de hoje é: quais são os requisitos para se decretar uma prisão preventiva? E quem responde é a advogada e assessora do Ministério Público do Estado do Maranhão, Karine Castelo Branco Souza. Primeiro tem que ver se há indício suficiente de autoria e materialidade. Se tiver indício suficiente de autoria e materialidade do crime, aí passa para os requisitos. Quais são os requisitos? É a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, se for conveniente para a instrução penal, ou seja, se a pessoa estando solta não vai dificultar a instrução, né? Então, por conveniência da instrução penal. E para a aplicação da lei, porque se a pessoa fugir, não tem como a lei ser aplicada, se ela fugir ou dificultar a instrução. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para a gente no contato@sintoniajuridica.com.br. Nós iremos ter o maior prazer de convidar um especialista para nos esclarecer aqui no Questão Legal. E agora vamos ouvir a nossa coluna. Hoje é um encontro especial sobre direitos humanos e a nossa colunista é a professora Andréia Marreiro Barbosa. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Hoje nós vamos estrear com a coluna Direitos Humanos. Nós vamos receber a Andréia Marreiro Barbosa, que vai nos apresentar o que é a coluna Direitos Humanos, qual é a sua proposta. Andréia, diga pra gente de onde você fala, por que você fala sobre direitos humanos. Olá a todas e a todos. Eu me chamo Andréia Marreiro Barbosa, sou uma mulher piauiense, teresinense, professora, formada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e mestra em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Eu tive a minha graduação na Universidade Estadual do Piauí muito marcada pela construção do Corpo de Assessoria Jurídica Estudantil, o Corage, um projeto de extensão de assessoria jurídica universitária popular, que foi onde eu entrei em contato com as primeiras discussões sobre direitos humanos. E lá também é onde a gente construiu todo um processo de uma formação diferenciada jurídica, fazendo inclusive críticas à educação jurídica que nos estava posta naquele momento. Então hoje eu trabalho como professora substituta
terapeuta no Departamento de Ciências Jurídicas aqui da Universidade Federal do Piauí e estou como coordenadora de pesquisa, pós-graduação e extensão da Faculdade Adamar Rosado, onde também coordeno o curso de especialização em Direitos Humanos Esperança Garcia. Além disso, estou compondo com outras parceiras e companheiras a Ciranda de Juristas Populares, que é um coletivo de juristas, professoras, advogadas, promotoras, enfim, diversas pessoas do direito que tentam aí pensar a questão do direito a partir da lente dos direitos humanos, a partir das lutas populares. É isso, ouvinte. Então você vai poder contar aqui com a professora Andréa Marreiro Barbosa, falando sobre direitos humanos. Ela é bastante engajada, está em muitos movimentos, à frente de muitos cursos, ela ensina direitos humanos. Mas aqui especificamente, Andréa, conta para o nosso ouvinte o que você vai falar na sua coluna. Então, essa coluna de direitos humanos, ela tem o objetivo de compartilhar outras histórias acerca dos direitos humanos. A gente pretende, nesse espaço, desmistificar, né, ou problematizar esse senso comum, muitas vezes alimentado pela mídia, cotidianamente alimentado pela mídia, de que direitos humanos é direito de bandido, né? Direitos humanos é aquele instrumento utilizado para defender bandidos. E de um senso comum esse, que é compartilhado não por acaso, que é compartilhado exatamente para invisibilizar as lutas concretas e reais de pessoas que têm as suas dignidades violadas. E, de um outro lado, problematizar também esse discurso da ciência, né? Do que o professor Luiz Alberto Vará chamaria de senso comum teórico dos juristas, que relaciona os direitos humanos também muito com uma visão eurocêntrica, né? Pensa os direitos humanos a partir das declarações universais, do sistema ONU, e não consegue pensar para além disso, né? Então, nós temos esses dois desafios e o objetivo da coluna, então, é trazer essas outras histórias acerca dos direitos humanos, trazer esses outros rostos, esses outros corpos que cotidianamente estão tendo seus direitos humanos violados e que lutam para terem uma dignidade humana. Ótimo. Ouvinte, você já pôde sentir aí o gostinho do que será a coluna Direitos Humanos com a professora Andréa Marreiro Barbosa. Eu agradeço o convite, professor Samuel, e a todas as estudantes que compõem o Sintonia Jurídica, e dizer que estou muito feliz em vir compartilhar aqui, né, sentimentos de indignação, de curiosidade e, sobretudo, de esperança acerca dos direitos humanos no nosso estado do Piauí. Andréa, muito obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir a coluna Direitos Humanos com Andréa Marreiro Barbosa. E agora vamos com Urziana de Moraes e a nossa Agenda Sintonia. Agenda Sintonia. Olá, muito boa noite. A gente começa a nossa agenda falando da Escola Superior de Advocacia do Piauí, ESA Piauí, onde estão abertas as inscrições para pós-graduação em Ciências Criminais e em Direito Processual Civil. Cada pós-graduação tem carga horária de 390 horas-aula e o investimento são 18 parcelas de R$ 300. Cada curso terá 50 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site oabpi.org.br/inscrição ou presencialmente na sede da ESA Piauí até o dia 20 de agosto. Confira os editais no site da Ordem. Olhe, você já pode se inscrever no 2º Congresso do Direito Tributário do Piauí, com o tema Justiça Tributária versus Interesses Arrecadatórios do Estado, Fronteiras e Veredas. Até o dia 31 deste mês, estudantes de graduação pagarão apenas R$ 80. Para profissionais, o valor da inscrição é de R$ 300. O evento será realizado em outubro, no auditório da OAB Piauí. Mais informações em www.direitotributáriopi.com.br. E para fechar a nossa agenda, vamos falar na programação de cursos 2016.2 da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, que traz os seguintes na área jurídica: a atualização do novo CPC, licitações e contratos básicos, cálculos previdenciários e cálculos trabalhistas. Informações como início e carga horária destes e dos demais cursos você encontra no site da Alep, www.alep.pi.gov.br/escola. É com você, Samuel. Sintonia Jurídica. Muito obrigado pelas informações, Urziana. Essa foi a nossa Agenda Sintonia e agora você fica com Dica Sinjur. E quem vai trazer nossa dica, como sempre, é Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme O Juiz,
O filme é um drama de 2014 estrelado pelo ator Robert Downey Jr. O protagonista é um advogado de muito sucesso que retorna à cidade em que cresceu para o velório de sua mãe, que há muito tempo não via. Ele é recebido de forma hostil pela família e resolve ficar um pouco mais na cidade, quando seu pai, um veterano juiz, é apontado pela polícia como responsável pela morte de um homem que condenou a 20 anos. Mesmo não se entendendo com seu pai, o advogado debruça-se sobre o caso, mas os dois não conseguem conviver amigavelmente, e a possibilidade de condenação aumenta a cada revelação. Em sua busca pela verdade para livrar seu pai de uma possível condenação, o advogado descobre segredos que geram reviravoltas no filme. Além de investigações, julgamentos e a busca pela inocência, o juiz aborda questões familiares e põe em xeque a união da família diante de certas tragédias. E claro, você vai descobrir se o juiz é inocente ou culpado do crime do qual é o principal suspeito. Essa foi a nossa Dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui na Rádio Universitária 96,7. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras, às 18h30, com um programa inédito. E a reprise sempre aos domingos, às 19 horas. Se você quiser rever todos os nossos quadros, você pode acessar a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/programa Sintonia Jurídica. Um abraço e até o próximo Sintonia, aqui na Rádio Universitária. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção Rosiana de Moraes, edição Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, supervisão de Helenita Carla e a direção geral do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você ouviu Sintonia Jurídica. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7. Entre em contato conosco, facebook.com/Rádio FM Universitária 96,7 ou 3237 1619. Rádio FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.